Olá, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que bem nesse período aí de confinamento ou de isolamento social, vamos dizer assim, né? Vamos trabalhar um pouquinho aí o trovadorismo. Sei que vocês já viram o trovadorismo com a professora nesse primeiro bimestre, mas a gente vai rever ali os pontos importantes, os principais destaques ali do trovadorismo, que é um período bem importante ali para a literatura, porque cai bastante nos vestibulares a partir de agora, tá bom? No comecinho do primeiro bimestre, eu acredito que vocês estudaram teoria literária, metrificação, tipos de textos e etc. Se caso vocês tiveram alguma dúvida referente a esse conteúdo, é só me perguntar. Os meus alunos que foram lá do nono ano também estudaram comigo isso um pouquinho, mas já começaram a estudar metrificação, o que é um poema, qual é a diferença de um texto literário e não literário, textos conotativos e denotativos. Tudo isso a gente vai encaixar agora dentro dos períodos literários. O que seriam os períodos literários? Para ficar mais fácil didaticamente falando, os períodos literários eles foram formados de acordo com o período histórico. Tá? Então, no período histórico aconteceram algumas coisas dentro da história do país, no caso Portugal, que a gente vai trabalhar o trovadorismo, e o Brasil, depois um pouco mais à frente, já em 1500. Então, vai passar um período histórico, e dentro desse período histórico, qual era o tipo de texto cultural que a gente chama, ou texto literário, que era trabalhado no período, tá? Então, antes, eu coloquei aqui para vocês um trechinho de um menestrel do William Shakespeare que fala o seguinte: nossas dádivas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. Ou seja, medo a gente tem, né? Medo de altura, do novo, medo do futuro, medo de morrer, medo de alguma coisa, e principalmente nesta época em que estamos passando, o medo vem aí assolar a nossa alma, os nossos pensamentos. Que o medo possa ficar apenas no pensamento e que vocês conquistem o futuro de vocês, conquistem aquilo que vocês precisam conquistar, mesmo com medo, tá? Porque às vezes a gente perde muitas coisas com medo de tentar e de errar. Então, aí uma dica para vocês bem legal, tá? Menestrel, inclusive, a gente vai trabalhar aqui no trovadorismo, que seriam os menestréis, tá? Eu vou passar ali para vocês. O trovadorismo, as raízes medievais que acontecem lá no século XIV. Tá? Então, qual era o momento histórico para a gente poder se basear e entender um pouquinho do texto em si que foi escrito agora no trovadorismo? Foi lá na Idade Média. Lá na Idade Média acontecia o feudalismo, a igreja quem comandava, financeiramente falando. Era uma época onde existia a nobreza, a realeza, tá? Ou seja, os textos literários aconteciam praticamente ali dentro da corte, o povo também acontecia dentro da população, né? Para a população também chegava, mas era basicamente ali dentro da corte. O tipo de escrita dos textos nesse período ainda era o galego-português. Então vocês vão perceber que alguns textos literários dessa época é um pouquinho mais complicado da gente entender, precisa de uma certa tradução. Existem alguns macetes para a gente aprender mais fácil, para a gente poder entender mais fácil qual é o tipo de texto que a gente está lidando. E isso é importante porque cai no vestibular e vocês precisam saber a diferença, tá? Esse texto literário do período do trovadorismo, ele vem até hoje com alguns textos, com alguns músicos, por exemplo, tá? Então, qual era o tipo de texto do período? As poesias. As poesias eram feitas não somente a escrita, mas principalmente através das cantigas. O que seriam as cantigas? Pequenos poemas que eram cantados por algum homem, por algum músico, tá? Esses poemas, por que eles eram cantados? Para ficar fácil para a população poder aprender e ser divulgado muito mais fácil, porque a imprensa aqui ainda não tinha sido inventada. E por causa disso, eles ainda escreviam muito em pergaminho, ainda escreviam muito à mão, e por causa disso eles cantavam as cantigas para ficar mais fácil a divulgação, tá? Então tinha ali o acompanhamento musical dentro das cantigas, tá bom? O trovador era um homem, um músico que escrevia a cantiga, ele era pago ou não para poder escrever uma cantiga, e ele sempre era parte da nobreza, sempre ficava ali na parte da nobreza. O jogral também era um escritor, ou ele também era um cantor, no caso das cantigas, mas ele era da parte do povo, tá? O menestrel,
era a pessoa que escrevia alguns textos, não só cantigas, escrevia alguns contos, alguns conselhos para a população. Inclusive, esse trecho de Shakespeare que eu passei para vocês é um menestrel, é um conselho ali que ele dá para cada um de nós. Coloquei aqui a recomendação para vocês assistirem o menestrel de Shakespeare ali no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição ali das atividades para vocês acompanharem. É um menestrel bem legal, bem bacana, quem gosta aí pode dar uma olhadinha, tá bom? E os segréis também, tá? O segrel, ele também era de origem provençal, também eram alguns músicos que cantavam as músicas que eram divulgadas ali pela sociedade, tá? Quais eram os tipos de cantigas? Existiam dois tipos de cantigas, lírico-amorosa e satírica. Deixa eu voltar aqui. A lírico-amorosa, existiam duas cantigas dentro da lírica amorosa, tá? A cantiga de amor e a cantiga de amigo. Professora, como eu vou saber a diferença entre elas, já que estão todas escritas no galego-português? Primeiro, tá? Vocês precisam ter a noção de como que ela era escrita, tá? Primeiro, ali a cantiga de amor é de origem provençal e a cantiga de amigo de origem ibérica, ok? A cantiga de amor, o eu lírico sempre vai ser masculino. Lembrando que o eu lírico é quem fala dentro do poema. Independente se fosse uma mulher que mandasse uma mensagem para um homem, sempre vai ser o eu lírico masculino, tá? Isso daí era uma questão da própria cantiga, tá bom? A cantiga de amor também, o ambiente que é falado dentro da cantiga é o palácio. E o tema sempre vai ser o amor cortês, o amor correto, o homem sempre fazendo as coisas boas em prol da mulher, um amor de vassalagem que a gente chama, tá? Por que seria de vassalagem? Os vassalos eram os donos das terras, né? E esse amor de vassalagem que ele coloca é como se ele estivesse colocando o homem, no caso, um homem rico, porque era de origem, o ambiente é o palácio, um homem rico, com posses, ele se coloca como se fosse como se ele fosse simplesmente alguém inferior à mulher, tá? Que isso algo para a época era algo assim extremamente errado, vamos dizer assim, tá? Afinal de contas, o homem é quem comandava na sociedade na época, tá bom? Isso para vocês entenderem dentro da cantiga mais fácil, ele sempre vai chamar a mulher de minha senhor, o eu lírico masculino, senhor ali, até mesmo para a população não saber que era referente a uma cantiga de um amor, porque poderia ser um amor proibido. Um nobre mandando uma cantiga para uma mulher que não poderia ser correspondido, então ele coloca como se fosse minha senhor, afinal de contas vai ficar ali entre linhas para ninguém perceber que ele estava mandando essa cantiga, tá? Ou minha dama também, tá bom? Existe também dentro dessa cantiga de amor essa coita, que é um sofrimento amoroso. O que seria isso? Ele sempre vai se colocar inferior à mulher, ele sempre vai se colocar como se ele estivesse sofrendo demais por um amor não correspondido, tá? Ao contrário da cantiga de amigo, a cantiga de amigo tem o eu lírico feminino, sempre vai ser uma mulher falando. Isso acontece porque a cantiga de amigo, esse amigo na verdade não é amigo de amizade como a gente está acostumado, é um amigo como se fosse um namorado. Tá? Então, como pode ser, pode ser um amor que seja correspondido, mas não liberado pela sociedade, eles acabavam mandando essa cantiga de amigo para poder marcar encontros, às escondidas, tá? O ambiente sempre vai ser popular e o tema ali é a saudade do amigo, saudade de um namorado que ele gostaria de encontrar. Como é de origem popular, existe refrão para ficar mais fácil para a população cantar, tá? E existe algo chamado paralelismo que eu vou mostrar agora para vocês o que é. Passando para frente. Aqui é uma cantiga de amigo. Primeiro que você sabe que é de amigo, porque fala ali em cima o meu amigo, mas se não tivesse essa parte de amigo, você poderia saber por causa do refrão, por causa do paralelismo. Aqui coloco, deixa eu ver se eu acho aqui uma canetinha, mais fácil para vocês, tá? Aqui eu coloco, acho que não foi. Foi. Aqui eu coloco para vocês uma setinha para vocês identificarem, tá? Essa primeira parte, ó, não chegou madre o meu amigo, e logo em seguida o primeiro verso da primeira estrofe e o primeiro verso da segunda estrofe, não chegou madre o meu amado, que é amado. E depois
aqui em cima de novo, ó. E hoje estou prazo saído. E aqui na segunda de novo, do segundo estrofe. E hoje estou prazo passado. Percebam que o paralelismo é isso que ele acabou de fazer, tá? Ele copia literalmente o verso na mesma disposição. A única coisa que pode ser mudada é o finalzinho, aqui como ele coloca o meu amigo, tá? E no caso aqui embaixo ele coloca o meu amado. Isso é chamado de paralelismo, tá bom? Isso eles faziam porque é uma forma de refrão para as pessoas conseguirem decorar mais fácil e cantar mais fácil a cantiga de amigo, tá? Deixa eu passar aqui. Então, a linguagem aqui das cantigas. A linguagem, quanto à forma, tá? É uma estrutura mais simples e fácil de memorização, por isso que era falado pelo povo, até mesmo a cantiga de amor tem mais fácil memorização, repetição de palavras e de versos inteiros, tá? A presença constante do refrão, isso no caso da cantiga de amigo, textos escritos sempre no galego-português, porque era a linguagem da época. Vou voltar ali para vocês darem uma olhada, tá? E o conteúdo, na produção lírica, os temas eram sempre de amor e saudade, a saudade do namorado, no caso quando ele fala de amigo, e na produção satírica, sempre crítica aos costumes gerais, tá? Vou passar ali para vocês o que é a cantiga satírica, tá bom? Voltando aqui um pouquinho para a gente entender a fala, ó. Não chegou, madre, o meu amigo, e hoje estou o prazo saído. Ai, madre, moiro de amor. Quando ele fala isso, não chegou, madre, o meu amigo, porque ele está sentindo saudade. Olha, que não chegou o meu namorado, não está o meu namorado comigo, e hoje o prazo está acabando, já faz muito tempo. Tá? Então, quando ele fala isso, é porque ele está sentindo saudade ali do namorado dele. Percebam que a escrita parece com a do português, mas é um português bem galego, no caso, né, o português galego. Então, a gente tem uma certa dificuldade ali para poder compreender, tá? Então, voltando aqui. As cantigas satíricas. Primeiro eu tenho a lírico-amorosa, que são duas cantigas de amigo e cantiga de amor. E na cantiga satírica, tá? A cantiga satírica eu também tenho duas. As cantigas de escárnio ou cantigas de maldizer. Qual a diferença das duas, tá? As duas satíricas é para falar mal de alguém. Então, alguém fez algo que não era para ter feito e não quis que a pessoa fizesse algo, então ela vai mandar uma cantiga satírica. Então, a cantiga de escárnio, ela tem uma crítica mais indireta, tá? A pessoa satirizada, a pessoa que vai receber essa cantiga não é identificada dentro do poema. Já a de maldizer é uma cantiga geralmente direta, tá? Com palavras mais chulas, palavras mais vulgar, claro que vulgar da época, tá? Então, se eu chamar alguém de feia hoje, não é uma palavra tão vulgar, vamos dizer assim, dependendo do contexto. Na época, era ruim. Se você chegar para a pessoa e falar, olha, você é uma mulher e não sabe cozinhar. Na época, isso era algo péssimo. Hoje, a gente sabe que não, né? Óbvio, cada um sabe fazer o que quer ou faz o que quer, né, no caso. Dentro da cantiga de escárnio, nós temos a ambiguidade. Então, vai dar a entender algumas coisas, mas pode ser que não, tá? Tem a ironia ali também dentro da de escárnio. Na de maldizer, além dessa linguagem chula, vulgar, eu tenho a zombaria. Eles fazem para poder falar mal mesmo da pessoa, porque eles não querem a pessoa, não gostam da pessoa, enfim, tá? Um exemplo aqui para vocês verem. Olha ali quando ele fala, ai, dona feia, foste vos queixar, porque vos nunca louvem me outrobar. Mas ora, quero fazer um cantar, em que vos loarei toda a vida. Coloquei ali a tradução para vocês verem, tá? Ai, dona feia, ó, chamando a pessoa de feia. Foste vos queixar, que nunca vos louvo em meu cantar. Ou seja, você não gosta de eu cantando, tá? Mas agora eu vou fazer sim, vou cantar sim para você, tá? Em que vos louvareis de qualquer modo, vou cantar de qualquer forma, e vede como quero vos louvar, dona feia, velha e maluca. Então, quando ele fala que ela é feia, velha e maluca, ele está satirizando, está falando mal ali da pessoa de qualquer forma, tá? Concluindo, então, cantigas de amigo, tá? O eu lírico sempre vai ser feminino, ok? Para ficar mais fácil. Ele sempre vai em busca de um amigo. Esse amigo sempre vai ser um namorado e não um amigo de verdade, tá?
vai ter a presença do paralelismo, porque é uma cantiga para a população, tem o predomínio da musicalidade, por isso do paralelismo, do refrão e tudo mais. O assunto sempre vai ser um lamento de uma mulher em busca do seu amigo, ou seja, do seu namorado. O amor é mais natural, mais espontâneo, o amor geralmente é correspondido. E a origem, a ambientação, no caso, ela é popular ou urbana, é ali para o povo, tá? A cantiga de amor, o lírico sempre vai ser masculino, ele sempre vai fazer referência do Mia Senhor dentro da poesia para ficar mais fácil. Não tem o paralelismo, não terá repetições dos versos, tá? Vai ser de uma coisa única. Vai ter o predomínio das ideias e o assunto sempre vai ser aquela coita amorosa, o sofrimento amoroso diante de um homem, diante de uma mulher. Ele idealiza uma mulher constantemente, mas ele não pode ter porque está distante em alguma forma, tá? Vai ser um amor cortês, um amor nobre, tá? E a ambientação sempre vai ser a corte. Tudo bem? É o tipo de cantiga, aliás, esses são os tipos de textos dentro do trovadorismo na parte de poesia, tá bom? Cantiga de amigo, cantiga de amor, cantiga de escárnio e de maldizer, tá? Parte de poesia. Temos também na parte da prosa, dos textos corridos, os livros no caso, tá? Temos as novelas de cavalaria. Lembra lá do gênero épico? É aqui que vai entrar, tá? No gênero épico, são textos geralmente longos, uma narrativa longa, para poder contar feitos de um herói. Esse herói sempre vai ser um cavaleiro, com honra, lealdade, vai ser bonito, poderoso, forte, sempre vai ter os ideais cristãos, que era o ideal na época, sempre honesto demais, sempre para poder salvar a mocinha, salvar a pátria, ok? Sempre vai ter essa questão heróica ali dos cavaleiros, tá? Os temas serão sempre aventuras fantásticas ou alguns cavaleiros lendários, destemidos, em busca de algo melhor, em busca de uma donzela, salvando a donzela de algum perigo ou salvando a sociedade de alguma batalha sangrenta travada em nome de Deus, do amor da donzela, enfim, tá? Coloquei aqui alguns heróis modernos para vocês terem como referência, né? No caso, aliás, terem como base para vocês verem como que acontecia no período, tá? É claro que no período os heróis eram totalmente diferenciados do que nós temos hoje dos heróis modernos, ok? Coloquei ali o Indiana Jones, provavelmente vocês não devem conhecer o Indiana Jones, se conhecerem um ou outro. O primeiro filme dele acontece ali em 1981, 80 e alguma coisa, tá? Se eu não me engano, tá bom? O Indiana Jones, por que eu coloquei? Porque ele vai falar sobre um texto, um tema, sobre um livro que foi escrito na idade lá do século XIV, tá? Falando sobre a busca de alguns tesouros, de algumas cruzadas, tá? Então, ele vai comentar ali dentro desse filme, tá bom? Alguns outros que vocês conhecem de cor e salteado aí, o Homem-Aranha, Batman, enfim, aí dos quadrinhos que vocês estão mais a par do que eu, eles também são os heróis modernos. É claro que mudou totalmente a ambientação, mudou totalmente o estilo, o critério de um texto aí épico, mas eles não deixam de fazer parte ali dos heróis modernos, tá? Alguns filmes, opa, foi muito para frente. Alguns filmes aqui que eu deixo para vocês darem uma olhadinha referente aos textos da época. A gente já viu os textos de hoje, né? No caso, os filmes de hoje, os modernos, e algumas dicas aí de alguns filmes que são trabalhados em cima ali do trovadorismo. Cristão Isolda, não sei quantos já viram, já passa bastante ali em Sessão da Tarde e tudo mais. As Brumas de Avalon, o Rei Arthur, provavelmente é mais conhecido ali de vocês, porque o Rei Arthur tem vários tipos de filmes desse, né? Coração de Cavaleiro e Lancelot, que é o primeiro cavaleiro ali, tá bom? Tem alguns filmes bem legais, podem assistir aí no isolamento de vocês, ou podem assistir outro, para vocês terem uma ideia ali de como funcionam os filmes do período, aliás, os textos do período, tá? Alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida referente à matéria, ao conteúdo do trovadorismo, acessem lá o portal do CPB, façam perguntas que eu estarei lá para poder respondê-los. Tudo bem? Por hoje é só e na próxima aula a gente continua, tá? Um beijinho para vocês, fiquem com Deus e até mais.